E isso é necessário não só para a fruta, para que ela atinja o propósito que ela foi feita, para que ela possa suprir não só a necessidade dos que estão ao seu redor, mas cumprir o seu propósito com fruta ali. Entenda que uma fruta que permanece verde por toda a sua existência, ela não vai alimentar, ela não vai dar sequência na produção da sua fruta, da sua espécie. Um ciclo pode ser interrompido se esse fenômeno do amadurecimento não acontecer para uma fruta. E eu quero trazer isso para a nossa vida, porque essa também é uma realidade para nós. Se nós não passarmos por esse processo do amadurecimento, nós vamos ficar limitados, fracos, anêmicos, impossibilitados de executar aquilo para qual fomos comprados, criados, escolhidos. Entenda que você deve ter percebido que às vezes existem crianças que nascem com alguma limitação e por conta dessa limitação, desse problema, ela muitas vezes acaba não conseguindo se alimentar de nada forte, ela acaba tendo o seu ciclo de amadurecimento paralisado, interrompido. E você vê que às vezes fica uma pessoa que ela não consegue caminhar, não consegue executar tarefas simples para mim, para você hoje. Ou seja, o amadurecimento na minha vida e na sua vida, ela tem que acontecer. E o mais engraçado de tudo isso é que não foram os cientistas que falaram isso, não foram os intelectuais que escreveram isso num livro, estudaram numa faculdade e depois de anos e anos de pesquisa, eles chegaram a essa conclusão, não. Isso já estava escrito na Bíblia há anos e anos atrás. Há anos e anos atrás. Jesus, Deus, usou homens nessa terra inspirados pelo Espírito Santo para dizer que nós não devemos viver a nossa vida toda como meninos na fé. Nós não devemos passar toda a nossa existência aqui na terra, porque aqui na terra o nosso tempo ele é contado, né? Nós nascemos e como foi escrito, está escrito na Bíblia, nós estamos fadados à morte. Ao homem está proposto nascer uma só vez, morrer uma só vez. Amém? Amém. Mas aí entra Jesus no meio dessa história. E Jesus, ele transforma. Amém? Amém. Mas você acredita ainda que Jesus transforma? Amém. Amém? Porque a gente tem que ficar reavivando esses pensamentos na nossa cabeça, porque parece que nós entramos dentro de uma igreja e devido ao tempo que nós estamos aqui, parece que nós esquecemos que nós somos frutos de um milagre. Que esse amadurecimento que aconteceu na nossa vida, porque se eu fizer uma retrospectiva da minha vida, quando eu comecei a ser levado para a igreja pela minha mãe, porque a natureza do homem, ela, lá no jardim do Éden, ela foi desviada de Deus e ela tende a se afastar dia após dia de Deus, naturalmente. Não precisa se fazer força para estar afastado de Deus. É bem verdade que nós temos aí frases bonitas de Facebook, de Twitter, né, que dizem que todos nós somos filhos, que todos nós, mas a bem da verdade é que se nós não reconhecermos Jesus como o Salvador, porque, como eu disse, lá no Jardim do Éden, um homem que foi criado perfeito, que se encontrava com Deus, que tinha comunhão é contato íntimo com Deus. Jardim do Éden era o lugar da reunião de Deus com o homem, era o lugar onde eles colocavam as coisas em dia, é onde eles conversavam, porque intimidade é isso, é você frequentar a casa de alguém, é você ter contato com alguém, de tal forma que você passa a conhecer ele. De tal forma que parece até que às vezes os levitas aqui, eu não me enquadro nos levitas ainda. É que eu sou meio limitado, às vezes eu não é. Eu estou aprendendo, gente. Se a Carol não estiver ali gritando as notas, eu não sai nada.
você observar a Carol e os outros aí que manjam aí de cantar e de tocar, você vai ver que com o olhar ele já sabe que o outro errou a nota. Com o olhar, aquele olhar é acusador. Às vezes eu nem olho para eles. Eu olho só para a Carol. Só o olhar da Carol para me acusar que eu errei já tá bom. Sabe, isso é uma intimidade que vai acontecendo com o tempo. Talvez você possa pensar, poxa, a Carol chegou aqui ontem? Não. A Carol chegou aqui e era uma tampinha, menor que a Duda. A Duda já está grande pra caramba, não dá nem para comparar mais a Duda. A Duda já está quase o tamanho da Carol. Sabe, então são anos e anos de convivência que trazem essa intimidade. Isso nasce naturalmente com o convívio. É conversando, é vivendo junto, é trocando experiências. Quando você troca experiências com alguém, quando você conversa, você acaba descobrindo o que agrada e o que desagrada. O que motiva e o que desmotiva ele, os pontos fracos dele, as limitações dele. Mas tudo isso só pode ser descoberto se houver intimidade. O problema é que o pecado separou o homem de Deus e o homem perdeu essa intimidade com Deus. E às vezes o homem começa a levar uma vida que desagrada a Deus e não é nem por mal, é porque ele já não tem mais intimidade com Deus e ele acha que a vida que ele leva está bom. Só que ele está pecando contra Deus, entristecendo a Deus, mas não é por pura vontade, por espontânea vontade. Eu falei uma frase que eu não sei se todos estavam ou não estavam, e eu quero repetir essa frase porque essa frase é muito forte. O que leva o homem para o inferno não é o seu pecado. O que leva o homem para o inferno é ele não aceitar o perdão de Jesus. Porque o que Jesus fez vindo na terra e morrendo numa cruz foi simplesmente isso: oferecer o perdão dele por um pecado que muitas das vezes você nem sabia que estava cometendo. O salmista disse: em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. O pecado está arraigado na nossa natureza. E se nós não procurarmos ter intimidade, se nós não procurarmos o perdão e aceitarmos o perdão, e outra coisa que é muito interessante, só aceita perdão quem reconhece que errou. Meu Deus, aleluia! É por isso que muita gente não consegue aceitar perdão, porque ele acha que a vida dele está boa, que ele não está fazendo nada de errado. E isso mexe diretamente no nosso ego. E se tem uma coisa que o homem defende com esse dente, é o seu ego. Ele não quer sair por baixo. Ele não quer baixar a cabeça. Ele não quer ser o primeiro a pedir perdão. E você acha que pessoas que fazem isso porque foram transformados como num passe de mágica? Não! Isso é um esforço pessoal. Porque isso está escrito na Bíblia. Jesus está mandando a gente fazer isso. Se ele está mandando a gente fazer isso, é porque ele não vai fazer por nós. É porque nós precisamos quebrar o nosso ego, tirar ele do trono da nossa vida, do centro da nossa vida, tirar ele do comando, submeter ele aos mandamentos de Deus. Aleluia! Falar: Jesus, a minha carne está dizendo que eu estou certo, porque a minha carne gosta do pecado e a sua gosta do pecado. E o pecado afasta a gente de Deus. Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que submeter o meu ego, a minha carne, a minha vontade, o meu eu, para levar uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? Um santinho que não faz nada, que não olha para a esquerda, não. Uma vida de santidade é uma vida separada para Deus. E uma vida separada para Deus é como? Eu não vou mais poder fazer nada? Não. Uma vida de santidade é uma vida separada para Deus, e a vida separada para Deus é uma vida de liberdade. Poder, você pode fazer tudo. O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas, mas não faço todas as coisas porque nem todas me convêm. Existem coisas que está escrito na Bíblia para que nós não podemos fazer. Não é para que Deus está querendo te proibir ou te prender. É que Deus está querendo te livrar de alguns sofrimentos que são desnecessários nós passarmos. Já percebeu que a maioria dos problemas que nós enfrentamos são decorrentes de atitudes impensadas que tomamos? Aquelas atitudes no calor da briga, do estresse, do desejo, da vontade carnal. Eva pecou não é porque era uma má pessoa, mas porque ela foi seduzida. Se você ler no início da Bíblia, no livro de Gênesis, quando fala do pecado da maçã e tal, fala que ela era bonita e apetitosa. Atraiu os olhos. Apetitosa.
gostosa, olha, satisfazia a minha carne. Olha, ela tinha poder de dar entendimento do bem e do mal. São todas essas concupiscências que nos acompanham nos dias de hoje, só que nós não percebemos mais, porque falamos muito pouco delas. Falamos muito pouco delas. Mas hoje Jesus nos trouxe aqui para pensarmos um pouco sobre isso, amém? Amém. O texto que eu separei para pregar não tem nada disso. A mensagem que eu preparei não tem nada disso. Tanto que eu nem li o texto ainda, mas Jesus... Obrigado. Tá vendo? É disso que eu estou falando. Essa intimidade que eu estou falando, já viu que a voz já está acabando. Não precisa beber uma água. Eu não precisei nem pedir. Tá vendo, Lucas? Tá vendo, Ângela? Não é ser empregado. Não é ser o capacho. E outra, submissão não é estar debaixo. Submissão é estar junto na mesma missão. Estar junto na mesma missão. Já pensou sobre trabalho em equipe? Isso é ensinado desde cedo nas escolas. Vamos fazer um trabalho em grupo. Só que a gente acha que é malandro, a gente deixa tudo para os outros fazer. Eu já pensei assim também. Desde cedo, na escola, vem tentando ensinar a gente a trabalhar em equipe. Casamento é trabalho em equipe. Igreja é trabalho em equipe. Aleluia. Sozinho ninguém faz nada. Sozinho não existe casamento, não existe namoro, não existe noivado. Sozinho não existe ministério, não existe pastor, não existe igreja. Você pode ver que a igreja ela começou a acontecer quando os irmãos unidos. Você vê que no início da igreja, dessa palavra da Bíblia, lá no livro de Atos, você vai ver que o que marcava essa igreja era a unidade, era estar junto, era ter tudo em comum, era viver para um propósito. Vou beber água, porque eu esqueci de beber água. Aleluia. Deixa eu voltar para o texto aqui, senão eu não quero ser cansativo para vocês. Não quero me tornar cansativo. Mas o texto que eu fiquei pensando hoje, durante ontem e hoje à tarde, agora eu dormi pra caramba porque eu estava muito cansado hoje, cheguei de trabalho hoje. Mas é um texto já conhecido. É um texto que é narrado nos 3 evangelhos. É um texto que narra um dos poucos acontecimentos, mas de uma importância tão grande na Bíblia, que é impossível você não ter ouvido falar sobre ele. Se você olhar nos evangelhos de Jesus, você vai perceber que ele ressuscitou 3 pessoas. Eu falei aqui que ao homem está fadado lá, nascer uma vez e morrer uma só vez. Mas lembra que eu disse que aí entra Jesus na história? E Jesus muda a história, amém? Eu quero que você diga amém, amém? Jesus muda a história. Se você acredita que Jesus muda a história, faz todo sentido você estar aqui. Aleluia. Sabe, esse texto, Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscita a filha de Jairo. E Jesus ressuscita Lázaro. Amém? Amém. O texto que eu quero falar é sobre Jesus ressuscitando a filha de Lázaro. Ele é narrado por Mateus, ele é narrado por Marcos e narrado por Lucas. Eu quero ler o texto que foi narrado por Lucas. Mateus ele narra o texto um pouco superficialmente. Já Marcos e Lucas eles dão um pouco mais de detalhe. Está lá no livro, ou no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 40. Versículo 40 até o 56. Eu vou ler esse versículo todo. Eu espero que você acompanhe, porque é essa palavra que tem feito a diferença nas nossas vidas. E é esse acontecimento que nós vamos entender um pouquinho de como Deus age e de como nós devemos agir. Porque existem exemplos contidos nessa palavra que até hoje vão fazer a diferença se nós seguirmos esses exemplos.
que nós vamos ler, ele se passa logo depois que Jesus liberta e cura um endemoniado gadareno. Né? Um homem que vivia nos sepulcros, longe de todos e de tudo. Um homem violento. Um homem que vivia em lugares de morte. Mas após ter um encontro com Jesus e ser liberto por eles, porque embora a igreja hoje em dia fale muito sobre materialidade, né? Você pode ver que o comercial que as igrejas estão fazendo hoje é um comercial totalmente imaterial para essa vida terrena, né? É a teologia da prosperidade, que vai ganhar, que vai ter, que vai ganhar, que vai ter, que é chave, que é aquilo outro. Mas eu vou te dizer que a real mensagem do Evangelho não é para essa vida, é para a eternidade. A libertação que Jesus quer trazer para a minha vida e para a sua, a mudança, a transformação, não é só para essa vida, é para a eternidade. Porque se você mudar só nessa vida, você falhou. A mudança é eterna, precisa ser eterna. Jesus, após curar e libertar esse endemoniado, ele diz para que esse endemoniado vá para a sua família e conte esse milagre. Dê testemunho da transformação. E é interessante que quando esse homem chega diante da sua família, a sua família não reconhece. Porque quando existe mudança na vida do homem, quando Jesus entra na vida do homem e de uma mulher, existe uma transformação que muda o semblante das pessoas. Sabe, eu quero te dizer que essa mudança não é uma mudança limitada na roupa que você está vestindo, não. Não é no tipo de penteado, não. É uma mudança aqui dentro que vai externar para todos que estão ao seu redor que algo diferente aconteceu. E quando Jesus atravessa e chega nesse outro lado, nós vamos ler o versículo 40. Já existe uma grande multidão. E diz assim, no outro lado do lago, está acompanhando aí Lucas capítulo 8, versículo 40. No outro lado do lago, o povo recebeu Jesus de braços abertos. Aleluia. No outro lado do lago, o povo recebeu Jesus de braços abertos, pois eles estavam esperando. Aleluia. Então um homem chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga judaica, um homem da lei, um homem que era responsável pela liturgia, né, daquela época, Jairo, dirigente de uma sinagoga judaica, veio e caiu aos pés de Jesus, pedindo-lhe que fosse à sua casa com ele, porque estava à morte a sua única filha, uma menina de 12 anos. Imagina a situação de desespero desse pai. Eu vou ler todo o texto para não ficar interrompendo e depois eu volto para trazer esse pensamento, compartilhar com você esse pensamento. E Jesus foi com ele, abrindo caminho no meio da multidão que o comprimia, o apertava enquanto eles iam. E veio uma mulher que queria ser curada, porque ela sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Percebeu que a menina que estava doente tinha 12 anos e a mulher que precisava da cura estava doente já há 12 anos. Onde que eu parei? Embora tivesse gasto com os médicos tudo o que tinha, ela não tinha sido curada. Ela veio por trás do mestre e tocou a borda do seu manto. E no mesmo instante a hemorragia parou. Meu Deus. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse, mestre, não são tantos os que se juntam em torno do Senhor? Mas o Senhor lhe disse, alguém me tocou. Alguém tocou em mim e foi diferente, porque eu senti que saiu poder de mim. Aleluia. Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Diante de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como tinha sido curada na hora. E Jesus disse, filha, a sua fé
curou você. Vai em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: Jairo, a sua filha morreu. Não adianta mais incomodar o mestre. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse a Jairo: Jairo, não tenha medo. Apenas confia em mim e ela será curada. Quando eles chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou entrar ninguém no quarto. Aleluia. Quando eles chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou entrar ninguém no quarto, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente, se lamentando e chorando, porém ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Isso fez com que zombassem e rissem dele, porque todos sabiam que ela estava morta. Então Jesus a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Naquele mesmo instante a vida dela voltou e logo ficou em pé. Deem alguma coisa para ela comer, disse Jesus. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu em que eles não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Poder sentar em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Glórias a